Paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados, dando continuidade à Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Nós estamos aqui nessa parte que vai do 8 até o 20, mas nós vamos ler somente Gálatas 4, nós vamos ler somente do 8 ao 11, porque fecha praticamente uma parte aqui do que a gente vai falar nessa noite. Gálatas capítulo 4, versículos do 8 ao 11. Eu gostaria de ler que os amados irmãos acompanhassem a leitura em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: aqueles que não têm Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Amém? Que essa palavra penetre nos nossos corações nessa noite. A gente vai ver aqui o tema, aqui, o coração de um pastor preocupado, o perigo com a igreja que retrocede, que volta atrás. Aqui nós vamos ver entre a liberdade e a escravidão. O apóstolo Paulo aqui, um pastor que chora diante de uma igreja que quer recuar, que quer voltar aos rudimentos antigos. E a cena não é uma cena aqui de perseguição da igreja, não, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é uma cena de pobreza, não é uma cena externa, não, de oposição do mundo, do diabo, não, do inimigo das nossas almas, não, nem interna, tá? A cena aqui é a que parte o coração de um pastor, do pastor Paulo, tá? Que são aqueles que lentamente começam a sair da igreja, lentamente começam a se afastar da igreja. Essa é a cena. Isso parte o coração de um pastor. Aqueles que se afastam lentamente, não diretamente, que saem pelas portas, não. Ou com declarações públicas até de apostasia, não é isso. Mas são pequenos passos silenciosos aqui. E nós estamos vendo o povo saindo da igreja de Cristo, procurando outros meios, outros atalhos, outros rudimentos. E isso é uma forma sofisticada de quê, pastor? De escravidão espiritual. O apóstolo Paulo vai falar de escravidão, de legalismo. Era exatamente isso que estava acontecendo com a igreja da Galácia. A gente lembra que é uma região. Paulo havia chegado nessa comunidade de fé com condições físicas difíceis. Quando você lê aí no verso 13 e 14, a gente vai ver a situação que Paulo chega para pregar nessa igreja. Versos 13 e 14, ó. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí no verso 14 ele diz: e por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, o apóstolo Paulo estava extremamente doente. Ele chega abalado nessa igreja. Ele chega doente, marcado pelos sofrimentos do ministério. Ele chega fisicamente doente, mentalmente abalado para pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo, ele fica literalmente aqui sentido com a situação dessa igreja. Por quê? Porque era onde ele tinha começado a implantar o evangelho sobre os gentios. O evangelho que produz vida, o evangelho que produz liberdade. Então o apóstolo Paulo, ele parte para outras regiões, mas antes ele prega o evangelho ali, mesmo enfermo, mesmo com o corpo aqui, que ele vai dizer, uma enfermidade na carne, provavelmente uma doença que tinha pego Paulo em todas as partes do seu corpo, a gente não sabe dizer, mas o apóstolo Paulo estava extremamente doente aqui quando chega para pregar o evangelho. Outros pregadores que eram judaizantes entram dentro da igreja, insistiam em dizer que Cristo era bom, mas que Cristo não era suficiente, que eles precisavam guardar a lei de Moisés, que eles precisavam viver sobre a lei de Moisés, circuncidar, seguir o calendário judaico,
seguir as obras da lei. E a resposta apaixonada de Paulo, ele traz justamente aqui, ele escreve, ele não distorce, ele vai trazer doutrina, mas ele vai trazer também palavras diretas, pessoais a essa igreja, tá? Quando a gente chega justamente do verso 8 ao verso 20, estritamente aqui, ele tinha falado antes de teologia na veia, aqui ele vai falar mais intimamente aos cristãos, os crentes da igreja da Galácia, que provavelmente seja a Galácia do Sul, como a gente viu. Paulo abre o coração, recorda memórias do passado, confessa a sua angústia diante dos irmãos, usa imagens da maternidade, ele sente dores como se fosse de parto por causa pelaquela igreja, e ele sentia dores tremendas porque aquela igreja aos poucos estava voltando aos velhos rudimentos. E esse texto, ele faz uma pergunta para a igreja hoje que ainda ecoa nas nossas vidas hoje. Depois de tudo que Cristo fez por nós, tudo isso que Cristo fez por nós, por você, tá? Tudo isso que nós experimentamos em Cristo, a salvação, a redenção, o estado que Ele nos dá agora de santificação, e nós agora somos separados através da santidade, vivendo uma vida correta diante de Deus. Será que nós, como igrejas do Senhor, vamos querer voltar para a prisão ou para uma gaiola, onde nós vamos estar completamente ali fechados e escravizados novamente? O apóstolo Paulo escreve justamente para isso. Ele percorre esse texto para que essa imagem ela pese na cabeça dos crentes da Galácia e de nós hoje. Cada versículo, cada imagem, cada palavra colocada, ela é pensada, tá? E essas palavras, elas vêm e chegam hoje para a igreja, tá? Uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que transforma. Havia todo um contexto aqui, tá? Que o apóstolo Paulo sabe da necessidade dessa igreja, a necessidade que essa carta tinha de ser pregada, tinha que ser escrita para esse povo e pregada por aqueles que recebessem a carta lá, para que as igrejas entendessem. A Galácia do Sul era majoritariamente, a maioria dos crentes era composta por gentios, poucos judeus. Eles não tinham linhagem judaica, porque o apóstolo Paulo aqui é o começo da sua missão. Ele tinha saído justamente para pregar o evangelho para os gentios, aqueles que não eram judeus, para mostrar que nós fomos adotados também, que nós fomos chamados, que nós fomos eleitos. A palavra eleito tem aqui várias vezes, tá? E esse povo vivia no mundo, num panteão grego-romano, várias entidades, o panteão, adoração a outros deuses, seguiam calendários, era tudo, seguiam sacerdotes, tudo estava contaminado. E quando Paulo, ele prega Cristo, esses homens e mulheres encontraram algo radicalmente diferente. Eles não precisavam mais fazer sacrifícios a outros deuses, falsos deuses, não. Falsos deuses que eles diziam que apaziguavam a ira dos deuses com sacrifícios, com até sacrifícios de bebês, né? Ainda tinha muitas coisas do Antigo Testamento enraizado. Era o começo justamente da igreja de Cristo através dos gentios. Então tinha tudo isso, e isso soa como algo diferente para aquela igreja. Por quê, pastor? Porque é diferente e desafiador. Porque o ser humano, nós trazendo para nós hoje, nós temos uma relação complicada com a graça, porque sempre nós queremos fazer algo, tá? Claro que a fé sem obra, ela é morta, mas nós estamos sempre querendo, isso é do instinto humano, sempre querendo agradar a Deus com algum fato novo, com alguma obra. Nós sempre somos desafiados. Nós temos um senso de contribuição, e na obra salvífica de Cristo não precisa que foi na cruz. Então não precisamos incluir nem tirar nada, não, simplesmente viver pela fé. Essa graça que foi penetrada nos nossos corações tem que ser alimentada diariamente. Graça sobre graça que nós vivemos por ela, através dessa fé que não muda. É isso o alicerce da vida cristã. Algumas pessoas pensam que fazer alguma coisa vai satisfazer Deus em alguma hora. Pensam que é pelo fazer e não pelo crer. Então,
muitas pessoas tiram a fé pura de cena e entram as obras da lei. Muitas pessoas fazem isso, querem incluir o sábado, querem incluir uma agenda nova, de coisas novas, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, de uma agenda da fé, né, que estão buscando fora alguma coisa, sempre querendo incluir algo na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E os judaizantes entenderam isso, porque é muito fácil dizer, foi pela fé, foi pela fé. Vocês foram salvos, alcançados, tirados da escravidão do pecado. E os judaizantes queriam voltar ao que o apóstolo Paulo chama dos velhos rudimentos. Não era somente creiam em Cristo, ou aceite gratuitamente a graça de Deus. Não, é faça. Eles estavam minando, contaminando a graça, substituindo a graça por um fundamento da observância. E não é sobre a observância de leis, não. É o cumprimento daquele que cumpriu cabalmente e totalmente a lei de Cristo. É o seu sacrifício, é a obra dele na cruz do Calvário. É isso que vai dar sustância à igreja. Por isso que o apóstolo Paulo ele fica espantado, ele fica atônico, ele fica sem palavras. Ele fica justamente, no capítulo 1 ele vai falar várias vezes sobre isso, ele fica espantado como aqueles irmãos estavam passando tão depressa da fé para as obras da lei, tirando a cruz e colocando obras. Então ele fica espantado, ele fica justamente preocupado, porque as pessoas queriam reduzir o evangelho. É isso que as pessoas estão tentando fazer hoje, reduzir o evangelho através ou mediante a graça, através da fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas, quando você tira Cristo do centro, quando você tira graça e fé, sobra somente observância das obras da lei. É nesse espanto aqui que o apóstolo Paulo dá continuidade, nesse texto aqui, tá? Quando ele fala justamente, nós lemos lá que no verso anterior do capítulo 4, no verso 7, ou no verso 4:8, quando ele fala aqui, justamente no verso 7, ele vai dizer, ele vai pegar a continuidade do que ele estava falando. No verso 7 ele diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também você é herdeiro. Filho, herdeiro e não escravo. Ele dá continuidade. Que a carta é uma carta direta. O apóstolo Paulo começa a falar, ele não faz uma introdução, aí ele vai dar, agora ele vai fazer uma interjeição aqui, ele vai trazer algo diferente. Olha o que ele diz: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos. Ele continua o que ele estava dizendo, de deuses que por natureza não são deuses. Então ele continua a mesma pegada, falando da escravidão, a escravidão do pecado que condena o homem, tá? E essa escravidão aqui, ele vai dizer, ficou para trás no passado. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos. Isso ficou no passado. No passado, o passado que não me pertence mais, o passado que Cristo passou a limpo. Então muitas pessoas ainda estão vivendo no passado, apegado ao passado. Não, nosso passado foi passado a limpo por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo começa aqui com a referência do passado. Antes do evangelho, vocês serviam a falsos deuses. Aqui é tudo D minúsculo. Na Bíblia está isso, falsos deuses. Antes do evangelho, vocês serviam por natureza falsos deuses. Paulo não apenas está dizendo que os ídolos são ruins, não. O que ele está aqui afirmando é que em sua essência, o que ele está dizendo aqui no grego é que em sua essência eles são vazios. Eles não têm existência real e própria, não. Eles não há divindade neles, não. São pedaços de madeira ou pedras que os homens adoram. São construções humanas. Isso é idolatria. Então, isso é algo do imaginário humano. Vocês no passado, vocês viviam por isso. O apóstolo Pedro falou muito sobre isso em suas cartas, sobre a idolatria. O apóstolo João também, na sua primeira carta. Ídolos
ídolos do coração, falsos deuses, toda a tradição profética, quando você pega, desde o primeiro profeta até fechar em Malaquias, ele vai falar também sobre isso. E há uma ironia que os profetas faziam, principalmente Isaías. Isaías vai dizer: como é que você pega, corta uma árvore, um pedaço de madeira, você tira uma metade da madeira, você vai queimar aquela madeira, e da outra você faz um ídolo para você se curvar diante dela. Eles ironizam os falsos deuses, eles ironizam as imagens de escultura, porque eles não têm poder para nada, eles não servem para nada. Ao contrário, Paulo é muito forte lá em 1 Coríntios 10, em Êxodo também, Moisés, o profeta, Moisés, o libertador, ele vai falar que por trás de toda idolatria, ou de alguma oferenda, ou de algum sacrifício, vai haver o que? Demônios por trás deles. Por trás deles. E eram isso, eles se curvavam, faziam oferendas àquelas imagens. E o profeta Isaías, ele é mestre nisso. Ele diz: o que é que adianta você pegar uma madeira, uma você vai jogar no fogo, outra você vai pegar e vai fazer uma escultura de madeira para você se curvar diante dela. Isso é irônico. Isso não serve para nada. Esses falsos deuses de vocês aí não servem para nada, não. E Paulo, ele vai além da crítica, ele está estabelecendo um paralelo aqui totalmente diferente. Ele vai falar de rudimentos. Os rudimentos, eles são fracos. O apóstolo Paulo, no versículo, daqui a pouco a gente vai ver isso, são pobres, eles não têm conteúdo nenhum, eles não salvam ninguém, eles não transformam a vida, eles não reconciliam o povo com Deus. Só quem pode fazer isso é Cristo Jesus. Eles não podem trazer a justiça de Cristo e aplicar na sua vida somente a graça mediante a fé, porque a justificação é pela graça mediante a fé. O problema aqui não era que os Gálatas simplesmente estavam servindo falsos deuses, não era, que ele vai dizer falsos deuses aqui, escravo de deuses, que por natureza não são. O problema era que esses Gálatas aqui estavam prestes a repetir a mesma coisa. Por quê, pastor? A pergunta é essa: por quê? Porque isso, no fundo, o que estava acontecendo com essa igreja, era que aos poucos eles estavam tirando a suficiência de Cristo. Era o algo que eu faço, no lugar que somente Cristo pode fazer por nós. Isso é um perigo na vida da igreja. Você substituir a soberania de Cristo é um perigo, por esforços humanos, por esforço. A pior ilusão que existe é você pensar que você está no controle, né? Muitos usam isso como autossuficiência, e não é. Às vezes orações que são cantadas, rituais que são estabelecidos e calculados, vindas na igreja que estão somando, em vez de ter um relacionamento autêntico com Deus. É autêntico com Deus. O apóstolo Paulo está trazendo aqui, eu estou aplicando. Alguém querer dizer, como dizem algumas igrejas aí, que a salvação é pelas obras, que a justiça humana não é falha. Eles dizem que não é falha a justiça humana é falha. A verdade radical vem através do Espírito Santo de Deus. Não é com o esforço do que eu faço, não é braçal, mas é pelo que o perfeito fez por nós. Por isso nós temos que aprender a descansar. Muitas pessoas estão entendendo errado. A glória é de Deus, não existe glória pessoal. Há esforços mensuráveis em algumas pessoas, esforços até que são aceitáveis, mas ao mesmo tempo é um perigo disso trazer um ego elevado. Tá? Isso faz uma pergunta para a igreja hoje. Tá? Se tem surgido algo que tem tirado a suficiência de Cristo nas nossas vidas, alguma prática sincrética que eu tenho feito, algum elemento que eu tenho inserido a não ser Cristo, alguma tradição que eu quero trazer de fora. O problema imediato aqui é que a maioria das igrejas brasileiras, algumas evangélicas, há um paganismo não explícito, não,
mas o paganismo que é disfarçado entre uma vida de graça mediante a fé e uma vida de uma falsa piedade. Há uma diferença entre crer e praticar. Há uma diferença clara, e a gente está vendo aí quando a gente sai para fora. Há uma diferença onde às vezes a gente diz que Deus, Ele quer que nós venhamos separar dias. Não, todos os dias foram feitos por Deus. Que Ele vai me aceitar muito menos quando eu fizer um checklist das minhas atividades. Eu sou crente funcional. Às vezes a gente está formando um sistema de ídolos, onde a performance ocupa o lugar que só há através da justiça de Cristo. Somente a justiça de Cristo deve ocupar. O apóstolo Paulo, no 2º versículo, ele vai fazer uma correção interessante no texto. Olha o que é que ele diz, verso 9, ele vai nos dizer assim, verso 9: mas agora que vocês conhecem a Deus, aí ele agora faz justamente a correção, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão? Eles pensavam que conheciam, aí Paulo já corrige, não, foi Deus que amou vocês primeiro. Agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez? Já tinha acontecido. Aos rudimentos fracos, agora sim, vamos dizer que todos esses rudimentos, esse sistema legalista, religioso, são o quê? Olha o que é que ele diz. Todos eles são fracos, os rudimentos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravo. Como escravo. Esse versículo aqui contém correções teológicas fascinantes, espetaculares, em toda a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo começa, como eu disse, mas vocês conhecem. Conhecem, aí ele diz, não, Deus conhece vocês. Ele dá uma pausa aqui, abre um parêntese, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, abrindo parêntese, espera aí, vocês não conheceram a Deus? Não, ao contrário. Vocês são conhecidos por Deus. Agora que vocês são conhecidos por Deus, por que essa correção é tão importante? Porque ela revela onde Paulo repousa, onde o Evangelho repousa em seu total fundamento. Qual o total fundamento do Evangelho? É que nós não conhecemos a Deus, é que nós somos conhecidos por Deus. Ele nos amou primeiro. Há um sentido legítimo aqui, quando a gente pensa em fé, tá? Eu vou ter que deixar esse parênteses aqui, tá? Porque a fé, ela exige o quê? Arrependimento. Isso é conosco, é comigo e com você, tá? A conversão exige automaticamente arrependimento e confissão de pecados. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós somos conhecidos por Deus primeiro, aqui é o fundamento primário do Evangelho, fundamental do Evangelho. Antes de conhecer a Deus, Deus já te conhecia antes da fundação do mundo. Ele te conhecia e te amava. Ele te conhecia e te amava. Antes de você conhecer a Deus, antes de você buscar a Deus, Ele já tinha te buscado. Antes de você achar Deus, Deus já tinha te achado. Porque quem precisava ser achado era eu e você. Quem estava perdido era eu e você, e não Deus. Nós era quem estávamos perdidos. Antes de você abrir o seu coração, Deus já tinha preparado o terreno do teu coração através da graça de Deus, através da misericórdia de Deus. Ele já tinha preparado o conhecimento que Deus tem de nós. Para a salvação começa e vem dele. Não é que o pecador, ele encontrou Deus, mas porque Deus encontrou o pecador. Por isso que o apóstolo Paulo faz esse parênteses. Lembrou do que eu disse, né? A fé tem que crer, a fé tem que se arrepender, a fé tem que confessar. Mas nós fazemos tudo isso porque Ele nos amou primeiro. Nós fazemos tudo isso porque Ele nos ama antes da fundação do mundo.
O verbo grego aqui, são conhecidos aqui, tem o sentido aqui é de relacionamento. O sentido aqui é de chamado, eleito antes da fundação do mundo. O amor amoroso de Deus, atenção especial pelos seus filhos. É isso que o verbo grego está a dizer aqui. Conhecer alguém nas Escrituras é mais do que um conhecimento simplesmente intencional, não. Ou informal, não. Aqui o conhecimento é relacional, de pai para com filho, eletivo, amoroso, duradouro e eterno. É o mesmo sentido do Salmo 139. Ele sabe do teu sentar e do teu deitar. Ele te conhece antes do ventre da tua mãe, antes da tua mãe te gerar. Eu já te conhecia, ele já te conhecia. Ele te conhece, ele sabe das tuas causas. Por isso, o apóstolo Paulo, diante desse fundamento aqui, diante desse fato aqui, que não pode ser tirado das Escrituras, ele vai justamente trabalhar em cima disso. Trabalhar em cima disso, foi Deus quem nos conheceu. Como é que vocês agora estão querendo voltar para os velhos rudimentos? Olha o apóstolo Paulo aqui. Como é que vocês querem voltar para os velhos rudimentos? O apóstolo Paulo vai ter um momento aqui que ele diz, isso é uma inversão do evangelho, isso não é evangelho, isso é outro evangelho. É colocar a carroça na frente dos bois. É isso que acontece. É você confundir o broto da raiz de Jessé com simplesmente uma folha seca no deserto voando. Por isso que ele diz, esses rudimentos aqui, esses rudimentos eles são pobres, eles são fracos. Pobres por quê? Porque esses rudimentos são pobres, porque eles não são espirituais. Eles há uma pobreza neles, não há argumento através desses rudimentos da religiosidade necessário para nos tornar justos diante de Deus. Somente Cristo Jesus pode fazer isso. Por isso que não só é fraco. E o que eram esses rudimentos? O calendário judaico, que era observado fielmente, e isso não pode remover a culpa do nosso pecado. Uma cerimônia de iniciação, como era a circuncisão, isso não pode mudar o nosso coração, não. Isso não pode regenerar o nosso coração de forma nenhuma. Isso não alcança ninguém. A dieta judaica não alcança ninguém. Por isso que ele diz justamente isso, são pobres. São rudimentos fracos, aos quais, de novo, não cansaram de errar. Vocês querem errar de novo no mesmo ponto? Querem servir? Vocês querem ser escravos do medo? Vocês querem ser escravos do pecado? Vocês querem ser escravos da lei? Porque se vocês viverem por ela, vocês terem que cumprir cabalmente, totalmente. O apóstolo Paulo ele vai mostrando, planeando tudo isso para a igreja. E ele continua. Ele especifica cada um desses problemas que os judaizantes estavam fazendo no verso 10. Cada um deles ele vai dizer, no verso 10 ele vai fazer e especificar cada um deles. Vocês guardam dias, vocês guardam meses, vocês guardam tempos, vocês guardam anos. Isso aí é legalismo, isso não muda o coração de ninguém. O que muda o coração é Cristo. Dias, provavelmente o sábado que eles guardavam. Meses, possivelmente as luas que tinham a mudança de meses, ou as festas que tinha no calendário, não as anuais, mas havia festas no calendário judaico, mensal também, pode ser isso, tempos e anos, agora sim, vocês estão querendo guardar o Pentecostes, Jesus já veio, o Espírito Santo já foi derramado. Vocês estão querendo guardar a festa dos tabernáculos? Não, ele é o tabernáculo que foi recolhido, mas está à destra de Deus, intercede por vocês. Vocês querem guardar isso? Isso aí não salva ninguém. Vocês querem guardar a Páscoa? Ou vocês querem guardar o ano do jubileu? Havia um ano do jubileu também, que está lá em Levítico.
aonde chegava depois de 50 anos, os escravos eram soltos, as terras eram devolvidas, tinha um ano do jubileu, mas tudo isso aqui não causa a transformação no coração, não. Por isso nós temos que fazer uma distinção aqui, tá? Paulo não está dizendo que nós não temos que celebrar no dia que Cristo nasceu, nós lembrarmos esse grande dia, ele não está dizendo isso. Ou que nós não podemos lembrar também da Páscoa, mas lembrando ela como nós celebramos hoje, através da ceia do Senhor, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Não é isso que ele está falando, não. O que eles estão dizendo é que isso é legalismo, viver por isso para salvar é legalismo, não salva ninguém. A questão não é a prática em si que vocês estão fazendo, porque há algumas culturas diferentes, a gente estava até falando nos homens ontem, algumas culturas que a gente chega hoje na África, estava lá um grande pastor, estava pregando, e eles estavam adorando a Deus, como dançando, indo, voltando, dançando. Não é a questão, não é a prática, mas é o sistema que pode, vocês pensar que esse sistema pode incutir a obra de Cristo, que esse sistema pode trazer salvação, aí vocês tiram a suficiência de Cristo. Não é porque nós observamos o domingo, não, como o dia do Senhor, não é isso. Porque se nós fizermos isso pensando que isso vai gerar salvação, também não gera. Mas é um dia que a gente lembra justamente o dia do Senhor, aonde Cristo ressuscitou dos mortos, um dia de domingo, aonde a igreja do primeiro século faziam isso, cultuavam junto, está lá em Atos, no primeiro dia da semana se reuniam, primeiro dia da semana, várias vezes diz isso. Agora, isso aí não vai trazer a salvação em si, não, porque todos os dias foram feitos por Deus, todo dia é dia do Senhor. Agora, o que é lindo é quando a igreja se encontra para celebrar Deus, por isso que o culto é a Deus, nós celebramos o nome de Deus, celebramos o evangelho da salvação, celebramos juntos como corpo de Cristo, é isso que nós fazemos. Se você observar o domingo porque acredita que guardar é uma condição para salvar, ou uma condição para ser aceito por Deus, está errado também. Igual alguns fazem, em alguns grupos sectários, está errado. Rudimentos fracos, é isso que ele vai dizer, rudimentos pobres, não tem efeito na salvação, não voltem, é Cristo, somente Cristo, é a fé, somente a fé, é a graça mediante a fé, é Cristo e glória somente a Deus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não é mérito, não é questão simplesmente de ganhar, não, mas receber a graça de Cristo, é isso que ele está falando. E isso tem uma virada na história quando acontece a Reforma Protestante, porque passou um período todo de negridão entre o povo de Deus, do 4º século, do início do 5º século, 6º mais ou menos, até antes da Reforma Protestante. Martinho Lutero sofreu isso na pele. Como eu posso ser aceito por Deus? Martinho Lutero, ele ia para o flagelo, pegava chicote nas costas, assim eu vou ser salvo, assim eu vou ser aceito por Deus. Longas e longas noites, fazendo isso, jejuns prolongados, confissões e confissões, não que nós não devemos fazer isso, peregrinação, caminhando de um lado para outro, até que ele leu Romanos. Quando ele leu Romanos, ele disse: o justo viverá pela fé. Está lá, Romanos 1:17. O momento da virada da chave é lá. Mas por quê? Ele entendeu que a aceitação, ela parte de Deus. Ela vem de Deus. Ela é recebida pela graça mediante a fé. Somente assim nós podemos ser salvos pela graça. Martinho Lutero entendeu, nós entendemos um dia. E continuamos pregando isso para novas gerações, para que as pessoas possam ser transformadas, como um dia nós fomos. Não por mérito, não há mérito, mas a graça derramada. É um favor imerecido. E ele termina no verso 11, dizendo assim, verso 11:
É um dos versículos mais emocionantes da carta. O apóstolo Paulo aqui, ele tem até dificuldade, a gente, como pastor, justamente, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Será que tudo que eu fiz, tudo que eu preguei, tudo que eu falei sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a fé, sobre a graça, será que tudo isso foi inútil? Será que isso tudo não teve valor nenhum? O apóstolo Paulo aqui não está dizendo que foi condescendente com as coisas erradas, não. Ele está expressando justamente um temor. E esse temor, ele é genuíno. Um temor. O medo de quem olha para um filho e começa a suspeitar que há algo errado com aquele filho. A gente não tem medo? Alguma coisa está errada. O que é que está errado? Era esse o medo de Paulo. Nesse processo que foi de formação daqueles filhos na fé. Por isso ele usa a palavra eu receio. Receio. Eu estou com tremor e temor. Eu estou com medo. O apóstolo Paulo tem medo nesse momento. No grego aqui, é um aspecto de vulnerabilidade. Ele está vulnerável, ele está nas cordas. O lutador nas cordas, ele está nas cordas, o apóstolo Paulo. Preocupado com a igreja. O tanto de investimento espiritual, emocional, que ele fez com aquela igreja. Aí ele vai dizer que o meu trabalho por vocês tinha sido inútil ou em vão. A palavra é labutar. Houve um esgotamento da minha parte em pregar a palavra de Deus. Paulo havia investido tempo com aquela comunidade de fé. Havia investido energia no seu labor. Havia sofrido fisicamente. Estava passando por um processo difícil, angustiado espiritualmente. É isso que ele disse, o meu trabalho, receio. O apóstolo Paulo, acho que ele estava pensando, será que a semente que foi plantada, que foi lançada, caiu naquela terra rochosa, aonde começou a brotar, aonde começou a ter vida, e depois tudo se perdeu, não tinha raiz, nada sobreviveu. Por isso aqui há um ardor pastoral aqui, do apóstolo Paulo, com angústia, com temor, tá? De abalo aqui. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não permite. A gente vai ver continuidade na carta, que aquele momento de Paulo traga algum abalo para a igreja. E há sabedoria nisso. Muita sabedoria. Muitas pessoas se afastam do evangelho. Isso é real. Pessoas que amamos, pessoas que pregamos, pessoas onde nós argumentamos sobre o evangelho da salvação. E nós não conseguimos sentir que essas pessoas podem voltar. Por isso nosso papel é só orar. Quando nós pensamos para hoje, quantas igrejas estão nesse lugar aqui, dessa igreja dessa região da Galácia, tá? Nessa situação, não é um paganismo explícito, não é isso, mas igrejas que vivem por medida do eu faço, contam as orações que fazem no dia, grupos oferecem grandes ofertas. Mas isso não é o fruto da graça, porque se fosse fruto da graça, a gente tem que fazer tudo isso. Formar grupos de estudos, orar intensamente, orar sem cessar, o apóstolo Paulo diz. Mas tudo isso como fruto da graça, não como o peso do legalismo, que eu tenho que barganhar com Deus algo em volta. Não é isso. Não funciona assim. A condição para o favor divino é o que eu faço. Nossas boas obras nunca são suficientes. Porque até as boas obras foi Deus que preparou para que nós andássemos nelas e fizéssemos e vivermos por elas. O evangelho que liberta da escravidão é o evangelho que Cristo é o centro das nossas salvação. O cristão tem que se apegar a isso. Cristo como centro.
Não podemos tirar, não podemos inserir, não podemos adicionar. Não. Cristo é o centro das nossas vidas. Existem muitos legalistas aí fora que vivem numa vida de barganha. Barganhar com Deus, pensando que vão ganhar o favor de Deus. E é graça, favor imerecido. Você já tem, já foi creditado na tua conta. E louvado seja Deus por isso. Exaltado seja Deus por isso. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Como nós estamos fazendo assim, estamos dando uma parada para que os irmãos possam participar e, de alguma forma, se quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos abrindo esse momento, esse espaço, e está tendo, bom, que está tendo uma conversa, está tendo, né, uma conversa entre os irmãos, e a gente está respondendo algumas coisas, e os irmãos estão ajudando também com algumas perguntas, e esse momento está sendo aberto agora. Se alguém quiser querer fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente está, como Igreja do Senhor, à disposição. Qualquer coisa tem os irmãos aí, os universitários, para ajudarem aí. Gonzaga, Janderson, irmão Ayrton. Tem os irmãos aí que podem ajudar. Tá? Alguém? Janderson. Não veio segunda, né, Janderson? Ou quarta, perdão. A graça e paz a todos os irmãos. Amém. Pastor, esta carta de Paulo, ela tem como propósito tratar esse mal da influência dos judaizantes. Sim. Mas no começo, no versículo 8, ele traz uma imagem do paganismo, né? Isso. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Ele remete à idolatria do paganismo. Sim. Alguns teólogos veem essa relação como se Paulo estivesse se equiparando a lei mosaica ao paganismo. A primeira pergunta é se o pastor concorda com essa visão desses teólogos, que aí está havendo uma relação, equiparando a lei mosaica com o paganismo. Sim. E se sim, o que isso diz sobre a função da lei na história da salvação? Veja só, o apóstolo Paulo, a pergunta é excelente. O apóstolo Paulo, em termos de legalidade, sim. O legalismo, sim. Ele está comparando aqui, ó. Tanto os judeus como os gentios. O gentio tinha o seu paganismo de oferendas, tinha o paganismo de sacrifícios, o paganismo. Mas aqui a gente tem que fazer uma distinção entre lei e graça. A lei não é contra a graça, tá? Só para fazer essa distinção. Mas aqui, em comparação ao legalismo, sim. Pius, ele está fazendo essa comparação, sim. Essa é uma comparação direta, Janderson, tá? Ele equipara a lei com justamente as obras pagãos dos gentios. Ele faz uma comparação aqui. É uma comparação por causa do legalismo dele, por causa da influência dele, justamente isso. Os gentios, eles tinham o que? Ídolos, vários ídolos, né? E Paulo faz justamente essa comparação. Isso é surpreendente porque o paganismo, tanto o paganismo como o legalismo, colocam o homem em um estado de escravidão. O legalismo de quê? De você querer colocar as obras da lei como salvação. E o paganismo dos outros, dos gentios, oferecendo sacrifício, tendo outros deuses. Então, os gentios eram escravos dos ídolos, e os judeus eram escravos do legalismo das obras da lei. Tá? Isso mesmo. Algumas pessoas podem até usar isso como se Paulo estivesse contra-argumentando a lei. Sim. E de fato não é o propósito, né? Não é. Pelo contrário. É uma comparação só com o legalismo. Exemplificando que se eles têm o mesmo apego semelhante ao que os pagãos tinham aos seus ídolos, também era idolatria. Da mesma forma, eles estariam esvaziados. Justamente. Em resumo, só para a gente fechar isso aqui, é interessante que ele não está fazendo uma comparação com a lei, que a lei ela aponta para Cristo, mostra a necessidade de um Salvador, né? Ela era o aio que ia nos conduzir a Cristo, mas justamente isso, o legalismo traz isso, porque a lei
e esse sistema de lei não pode salvar, não pode tirar o lugar de Cristo Jesus, nosso Senhor. É nesse sentido. Pastor Marcos, e no versículo 9, Paulo faz essa inversão retórica, né? Ele inverte a lógica. Sim. Ele primeiro fala, já que vocês conhecem, e depois ele disse, falo melhor, já que Deus os conhece. Essa forma que ele usa, qual o propósito que o pastor enxerga nesse texto? Que a salvação é pela graça mediante a fé, parte de Deus. Ela parte de Deus, o homem não faz parte inicial disso. Se Ele nos ama é porque nós amamos primeiro, tudo parte de Deus e é soberano, soberano, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A salvação começa com Deus, não com o homem. O sentido é isso, a salvação começa com Deus, por isso que ele disse, não foi vocês que conheceram, não. Deus conheceu vocês, Deus conheceu vocês. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a iniciativa de buscar, chamar e se revelar ao pecador é de Deus. Jesus vai dizer, né, não é que vocês me conheceram, mas eu vos conheci e vos chamei. Então, o que está sendo estabelecido aqui, Jansen, é que o conhecimento para a salvação parte de Deus. Parte de Deus, vem de Deus. Deus age na salvação. É Ele que age. Isso mesmo. A parte de irmã Luísa, justamente, é Ele, né, os perdidos eram nós, né? A ação do Espírito Santo. As perguntas funcionam como uma abertura para o pastor delimitar, de forma que fique mais claro, né? Amém. E em relação ao versículo 11, pastor Marcos, ele fala sobre guardar dias, meses, tempos e anos. Ele se refere a esse contexto. Mas a pergunta neste caso, ele se refere unicamente ao contexto ou aí existe um princípio que se estende até as igrejas contemporâneas? É um princípio que se estende. É um princípio que se estende. Qualquer coisa que você inclui, eles incluíam isso na salvação. Dias, anos, meses, né? E qualquer coisa que você inclui, um exemplo é o sábado das igrejas. Você tira a suficiência de Cristo. Então, um princípio estabelecido até a volta do Senhor. Nada pode tirar a suficiência de Cristo na salvação. E hoje o que a gente vê é justamente o mercado da fé trazendo novidades, incluída no meio evangelho, para tirar a suficiência de Cristo na salvação. É um princípio para a eternidade, Jansen de Deus. Uma pergunta também. Amém. A palavra que o senhor falou aí, paganismo, né? O senhor falou, então ela está ligada aqui a crenças, a não adorar o Deus verdadeiro, né? Sim. Adorar deuses estranhos. Isso. O senhor falou que existe, o paganismo está embutido em muitas igrejas no Brasil. Como o senhor explica isso? Um exemplo hoje é trazendo essa novidade da fé. Né? Tudo que entra, é só a doutrina da prosperidade. A doutrina está relacionado à adoração, a palavra paganismo. Sim, pode falar. O senhor falou que o paganismo está embutido em muitas igrejas hoje. Não só a adoração, mas qualquer coisa que tire a suficiência de Cristo. Está ligado ao paganismo. Qual é o tema nosso hoje? É justamente a legalidade. O paganismo, nos gentios havia o paganismo, a adoração a ídolos, a falsos deuses, e os judeus havia o que? A legalidade. E hoje não mudou nada. Tudo que tira a suficiência de Cristo, se você tirar Cristo do centro, é paganismo. É paganismo. É uma forma de tirar Cristo no centro. Tirou a trindade do centro, Pai, Filho e Espírito Santo, você entrou numa forma de paganismo. Essa adoração Deus não recebe. Porque você está incluindo elementos que não glorificam a Deus, nesse sentido. Quer fazer algum complemento? Um exemplo, então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Tem um ministério chamado Voz da Verdade. Eles não acreditam na trindade. Ele não acredita, Por exemplo. Eles não acreditam na trindade. Não acreditam na trindade, a Voz da Verdade. Eles têm. Então, ele é um grupo sectário. Pode ser né? encaixado nisso aí? Está encaixado porque são legalistas. Você tira a obra, quem
qual é a obra da salvação? A obra da salvação é trinitariana. Paulo, lá em Efésios, ele vai falar disso, né? Sobre a ação do Espírito Santo de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. A gente até falou disso no capítulo 3, né? Deus ama, o Espírito, Jesus vem, executa a obra de Deus, o Espírito Santo fica, né? Habita. Então a obra é trinitariana. Se você tira a obra trinitária, se você tira o Espírito Santo, como é que você é batizado? Justamente com o Espírito Santo. Então você tirou o Espírito Santo, tirou Jesus e tirou Deus, você entra no paganismo. Pode falar. A esse Jesus moldado segundo expectativas. Pode. Porque há grupos que moldam Jesus que é distinto do Jesus apresentado pelas Escrituras. Um exemplo é toda a forma de amor que alguns grupos estão dizendo aí. Que Deus é amor de todo jeito. Isso aí a gente pode trazer, né? Que Deus não é um Deus que vai punir, que Deus não é um Deus justo, onde Ele vai... Tudo que contradiz a sua palavra. Se as igrejas não tiverem alicerçada nisso, ela partiu para o paganismo. Ela tirou justamente a base, o alicerce. Então Deus, Ele nunca se contradiz com a sua palavra, com o que Ele deixou escrito. Nunca se contradiz. Porque às vezes o ser humano, nós temos um lado assim de pensar, não, mas isso aqui pode. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. Eu não posso moldar a Bíblia ao pastor Marcos, não. O pastor Marcos se molda a Bíblia. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia mostra, é o que a Bíblia já revela. Revelada, inspirada e fechada. Então, se eu tiro alguma coisa disso, não, mas Deus pode. Poder Ele pode, mas Ele não se contradiz com as suas escrituras sagradas. Poder Ele pode tudo, mas Ele não vai se contradizer. Porque se Ele deixou ela como nossa regra de prática e fé, como é que Ele vai se contradizer? Com a sua própria palavra, né? Onde Ele vai, vários textos aí, eu acho que vocês estão até estudando de manhã, já passaram, eu acho, pela parte da palavra, Ele não se contradiz com o que Ele deixou escrito. Não se contradiz. Ele é Deus. Assim, é porque a palavra paganismo, ela está relacionada a não adorar o Deus verdadeiro. Também, mas assim, se você inclui qualquer elemento... de acrescentar, aí é misticismo, é outra palavra. Por isso que eu perguntei, porque assim, quando tiver uma igreja que não adora o Deus verdadeiro, né, que é Cristo, por exemplo, aí entrou o paganismo. Mas porém, se você inclui alguma coisa que tira a glória de Cristo, você entrou no meio do pagão. Pagão é justamente um termo usado para os gentios, Giliardo. É usado para os gentios. Tudo aquilo que tira a glória de Deus, inclui alguma coisa ou retira alguma coisa, você entrou para o paganismo. Não é só voltado à adoração ao verdadeiro Deus, não. É tudo que tira a glória de Deus, tudo que tira a glória de Cristo. Quer falar, Jansen? Sim, pastor. Que Paulo, ele equipara a forma que os judeus se comportavam diante da lei à forma que os pagãos se comportavam diante de seus falsos deuses. Então, da mesma forma, se nós colocarmos algo no lugar equivocado, estamos também nessa mesma linha de equiparação. Não é isso? Isso, justamente. É a mesma coisa, mas de fato é isso, é substituir o lugar de Deus por qualquer outra coisa que seja, até mesmo a lei. Pois as pessoas colocavam a lei na posição que ela não devia estar. E também é equivalente ao paganismo, não é isso, Juliano? Amém. Louvado seja Deus. Acho que foi bom, né? Deu 9 horas, ligeirinho. Vamos orar. A gente não esticar muito. Vou parar mais cedo um pouquinho na próxima vez para a gente. Quer fazer algum complemento, Gonzaga? Se quiser, quer? Só ficou nele, hein? Eu vou parar mais cedo um pouquinho, uns 20 minutos, para a gente dar uma estendida mais um pouquinho. Porque é bom o debate, porque é como diz, a gente vai tirando as dúvidas. Isso é muito bom. Irmão, a gente já estava com umas 2 ali preparadas já, irmão, aí, para pregar. Vamos deixar para a próxima semana, né, que já está tarde. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou pedir a Giliardo para fazer a oração inicial aí, orando, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Bem. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de poder estarmos aqui na Tua Palavra, Deus. Que nós possamos, a cada dia, Deus, nos dedicar a estudar a Tua Palavra, a aprender dela, Pai.
A palavra diz que o Senhor é eterno, passa os céus e passa a terra, mas a tua palavra permanece para sempre, Deus. Então, nesse momento, quero pedir ao Senhor que nos ajude, como igreja, a termos fome e sede da tua palavra. Nós possamos remir o tempo, aproveitar cada minuto, cada segundo das nossas vidas, para a gente estar buscando mais e mais e nos fortalecendo no Senhor, Pai. Obrigado pela vida do pastor Marco, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesse momento. Que nós possamos a cada dia nos alegrar em poder estar na tua casa. Amém. Para aprender, não apenas aqui, mas aonde nós estivermos, nós temos que estar buscando a cada dia conhecendo o Senhor. Amém. Deus. Abençoa a vida de cada dos irmãos que vieram, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Quarta-feira a gente tem mais. A gente dá continuidade para